de sermão, aprendermos um pouco da palavra do Senhor após esse tempo de relatório, tá bom? Eu convido você a abrir a sua Bíblia para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Até que horas? Ok. Tito, capítulo 2. O tema do nosso sermão de hoje é a surpreendente graça de Deus. Ok? A surpreendente graça de Deus. John Newton era um marinheiro e comerciante de escravos no século XVIII. Ele era conhecido por ter uma vida de excessos, fazer tudo o que ele queria, e de imoralidade. Ele era um homem que zombava da religião e do evangelho de Jesus. Mas um dia ele foi transformado. Ele estava no navio, no alto mar, e durante uma tempestade violenta ele percebeu que a vida dele estava em perigo. E foi naquele momento que ele se voltou ao Senhor e pediu para que Deus o salvasse e livrasse ele daquele momento ali. E foi nesse momento que ele implorou para que Deus tivesse misericórdia e graça dele. E a partir daquele momento, depois que Deus o salvou, tirou ele daquela tempestade, a vida de Newton mudou radicalmente. Ele se tornou um cristão devoto e anos depois ele se tornou um pastor, um ministro de igreja. E foi durante essa época de ministro de igreja que ele escreveu o famoso hino chamado A Graça Maravilhosa, ou Amazing Grace. E essa música é um testemunho dele próprio, de como a graça de Deus o salvou. A letra da canção, do hino, fala sobre a graça de Deus e sobre a redenção de um pecador. E a primeira estrofe diz o seguinte: graça surpreendente. Quão doce o som que me salvou, ou que salvou um miserável como eu. A letra continua com os versos que falam sobre a vida após a morte e a esperança que a fé em Deus traz. E a história de Newton é uma ilustração vívida de como a graça de Deus pode transformar uma vida. Amém? A graça do Senhor pode transformar qualquer um. Não importa quão perdido ou distante de Deus essa pessoa esteja. A graça de Deus é poderosa o suficiente para salvá-lo, e não só salvá-lo, mas mantê-lo nos caminhos do Senhor. E é isso que o texto que vamos ler, que vamos estudar, vai falar. Então, leia comigo a partir dos versículos, o versículo 11 até o versículo 15, de Tito capítulo 2, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos dado a Tua palavra esta que é capaz de transformar qualquer um. Obrigado pela Tua graça maravilhosa, abundante. Obrigado por nos dar o presente da salvação, coisa que jamais conseguiríamos por nós mesmos. Obrigado por nos transformar e por nos libertar do poder do pecado, poder das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. E nós pedimos nessa noite, ó Pai, que Tu nos ensine, que Tu nos ajude a entender a Tua palavra, para que possamos ser transformados naquelas partes do nosso ser que precisam ainda de transformação. Nos ajuda. Ajuda os meus irmãos a entenderem aquilo que eu vou explicar nesta noite. E também eu peço ajuda para mim, a minha limitação, que Teu Espírito Santo conduza a minha fala, a exposição.
e que todos nós saiamos daqui mais próximos de Ti. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, e que Ele seja engrandecido, honrado por todos nós. Nós pedimos isso no soberano nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, ela não apenas revela a salvação, mas ela é uma professora ativa, constante, esforçada, que nos educa a viver e a nos comportar enquanto aguardamos a nossa redenção completa. Amém? Ela não é só apenas aquele jargão que todo mundo fala, a graça é um favor imerecido do Senhor. Tudo bem, ela é, mas ela é muito mais que isso. E às vezes nós não conseguimos olhar o máximo que ela pode ser. O versículo 11, ela vai nos dizer, ou Paulo vai nos dizer, que a manifestação da graça salvadora de Deus é a base doutrinária para termos uma vida correta diante da igreja e diante da sociedade. Ok? Ela é a base, é o alicerce, é o chão, é o asfalto firme para nos conduzir de forma piedosa, de forma madura, de forma consistente na nossa fé. Paulo ele vem instruindo Tito a colocar em ordem as coisas na igreja que estava em Creta. Se você ler a partir do capítulo 1, Paulo diz, Tito, eu estou te colocando aí para tu colocar em ordem as coisas. E como é que Tito vai colocar em ordem as coisas na igreja? O capítulo 1, Tito, ele deveria ordenar novos líderes, e você tem isso no versículo 5. Primeiro de tudo, comece a ordenar líderes, presbíteros. Tito deveria também lutar ou fazer calar os falsos mestres, no versículo 11. Ou seja, além de instituir líderes, ele precisava se colocar numa linha de frente, guerreando contra os falsos líderes. Tito também deveria ensinar os mais diversos grupos da igreja, ali no capítulo 2, a se comportarem de forma evangélica, de forma cristã. Ensinar os homens mais velhos a serem respeitáveis, versículo 2 do capítulo 2. Ensinar as mulheres mais velhas a serem mestres do bem, moderadas, no versículo 13 a 5. Ensinar os mais jovens a se comportarem de forma moderada, no versículo 6. O próprio Tito deveria ser exemplo para a igreja, nos versículos 7 a 8. E nos versículos 9 a 10, Tito deveria ensinar os servos a serem obedientes aos seus senhores. E no versículo 11 a 15, para mim, é uma dobradiça. É como se fosse o recheio do sanduíche. Porque dos versículos 5 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, é como se fosse o pão, a parte do pão que cobre o recheio. A partir do capítulo 3, ele volta a falar de novo sobre as questões de como o povo deve se comportar diante da sociedade. Os versículos 11 a 15 é aquilo que une o que Paulo ensinou no capítulo 1 e também no capítulo 3. Como eu disse, dos versículos 11 a 15 é uma dobradiça que une o início da carta e o que vem na sequência no capítulo 3. Paulo volta a tratar as questões de submissão no capítulo 3, da mesma forma que ele está falando no capítulo 1. Mas não só isso. Este trecho é importante porque traz aspectos acerca da graça de Deus. Aspectos importantes que às vezes nós esquecemos acerca da graça do Senhor. E uma delas é que a graça salvadora de Deus deve ser a motivação certa para os cristãos se comportarem de maneira correta. Ok? A graça deve ser o combustível, deve ser o propulsor para que eu e você tenhamos uma vida reta diante do Senhor e conseguimos fazer aquilo que Ele instruiu nos capítulos 1 e vai instruir no capítulo 3. E é por isso que ele começa no versículo 11 com um porquê. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A diferença desta carta para as outras cartas é porque Paulo meio que inverte a ordem. Se você olhar para Efésios, Filipenses, Paulo vai dar primeiro a base doutrinária e depois ele vai trazer os ensinamentos práticos. Aqui ele está trazendo os ensinamentos práticos e depois traz a base doutrinária para esses ensinamentos práticos. A graça do Senhor, além de ser um favor que recebemos imerecidamente, é o fundamento que Deus usa para nos ajudar a sermos cristãos verdadeiros.
Essa graça salvadora revelada em Jesus, no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, passou a ser dada a todos os homens. Esta graça, primeiro, ela salva. Ela, assim como o sol, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar a noite em claro e ver o sol subindo. Esses dias nós fomos para o Morro Ferrabras, eu e alguns homens de Sapiranga. Eu quase morri na subida do morro, fomos a pé. Eu não sei se tu conheces lá o ponto lá de pouso dos caras que vão voando. Nós partimos daquele e fomos subindo até, eu parei umas 50 vezes. Quase, de fato, faleci ali, mas Deus foi gracioso, me deu força, eu consegui chegar até o topo. E nós chegamos antes do sol despontar. Coisa linda ver o sol despontando daquela altura. A graça do Senhor é a mesma coisa que este sol que desponta na alvorada do dia, trazendo salvação. O homem está em trevas, o homem está jogado no escuro. E Deus, então, em Jesus, traz essa graça, mostrando a salvação para todos esses homens. Mostrando, eu estou aqui para salvar você. Os meus braços estão abertos e você precisa vir a mim para ter salvação. Isso para todos os homens. Não é para algum grupo específico, ou para os mais bonitos, para os mais fortes, para os mais inteligentes. A graça do Senhor, ela se revelou salvadora para todos os homens. Não há distinção. Está disponível a todos. Essa graça revela o maior ato de amor de Deus em prol de criminosos destituídos da glória deste mesmo Deus. Paulo olha para o passado e traz o fato histórico de Jesus, o Nazareno, que veio ao mundo dando aos homens o que eles mais precisavam, a graça salvadora de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Esse é o primeiro aspecto da graça do Senhor. Ela é a motivação, ela é o combustível para que tenhamos uma vida reta, piedosa diante do Senhor. O segundo aspecto dessa graça é que ela foi revelada, que ela auxilia os servos do Senhor a se manterem íntegros na sua vida. O que Paulo está dizendo a Tito e aos demais irmãos é que por causa da revelação desta graça, esta graça ela é capaz de salvar a todos, mas não só salvar, mas de mantê-los na fé, de mantê-los no caminho, de mantê-los diante de Deus íntegros. Por que nós, líderes da igreja, precisamos nos esforçar para estarmos dentro dos pré-requisitos dados por Paulo na carta de Tito? Porque a graça do Senhor se manifestou salvando todos os homens, inclusive a nós. É por isso que eu preciso me esforçar para ser um homem íntegro, irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, porque a graça do Senhor me salvou. Por que eu devo lutar contra os falsos mestres? Por que eu devo lutar contra aqueles que falam heresias, que tentam ludibriar os crentes em Jesus para irem por outro caminho que não é o Evangelho? Porque a graça de Deus revelou e salvou a mim e a você para que lutássemos contra esses falsos profetas e hereges. Você que é ancião e anciã aqui da igreja, vocês precisam ser respeitáveis, moderados, tutores dos mais jovens, ensinando-os. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou e salvou você. Por que os trabalhadores que têm os seus patrões devem respeitar os seus patrões, independentemente de como eles são? Porque a graça do Senhor se manifestou e salvou você. É isso que Paulo está instruindo Tito a fazer. Diga como eles devem ser,
porque a graça do Senhor se manifestou e salvou eles, e é capaz de mantê-los dessa forma. Toda a nossa conduta deve revelar a salvação que recebemos de Deus. Amém? Nós precisamos testemunhar da graça do Senhor. Não só dizer, eu sou salvo pela graça do Senhor, tudo bem, mas você deve viver por esta graça que lhe salvou. No verso seguinte, Paulo ele vai personificar esta graça. Essa graça, além de ser salvadora, ela se transforma em uma professora. Uma professora chamada graça. Ela nos educa na piedade, versículo 12. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça do Senhor não apenas salva os homens, mas ela torna os homens piedosos. A graça não apenas salva, como eu disse, mas ela se encarrega de nos ensinar, de nos instruir, de mostrar o correto, de nos mostrar o caminho, de nos educar, dizer, é assim que você deve viver, é assim que você deve se comportar. E desse modo, todos os cristãos, eles se tornam alunos da escola da professora chamada Graça. Eu nunca tive uma professora Graça na minha vida. Graças a Deus que Ele me deu esta professora para me manter diante dEle de forma que agrade Ele. Agora, o que esta graça ensina? O que essa professora vai ensinar? Ela vai ensinar questões importantes, pelo menos duas questões importantes. Primeiro, ela vai nos ensinar a dizer não a nós mesmos, ok? Se você tem problema de dizer não para você mesmo, se você tem problemas com a tentação de algum pecado e você não consegue dizer não, eu não consigo, talvez você não esteja frequentando a aula da professora. Graça. Porque ela vai nos ensinar a dizer não, a renegar ou a negar os nossos desejos, as nossas paixões, o nosso eu. Ela nos ensina a negar a nós mesmos, a renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E nos ensina a viver de modo certo. Esse é o segundo aspecto que ela nos ensina, para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Em suma, o que a graça salvadora de Deus nos ensina tem a ver com uma vida cristã saudável. A graça vai lhe ensinar constantemente a dizer não para você mesmo. Ela vai lhe instruir, vai lhe balizar a dizer não, ela vai lhe ensinar a rejeitar as coisas que lhe levam para longe de Deus. Ela vai lhe ensinar a renegar as impiedades que há ainda dentro do nosso coração. Aquilo que é o contrário da piedade. A graça vai lhe ensinar a lutar contra a ausência de temor e tremor de Deus. Essa impiedade, nós podemos descrever ela no versículo 18 de Romanos 3, que vai dizer assim, o que nós concluímos. Na verdade, ele conclui o argumento dele no versículo 18, dizendo, não há temor temor de Deus diante dos seus olhos. A impiedade é exatamente isso. Quando nós nos colocamos diante de Deus e não temos nenhum tipo de temor de Deus. Quando nós queremos satisfazer os nossos desejos, independente do que Deus vai achar, independente do que Deus vai dizer, independente de como Deus vai me olhar depois daquilo. Eu quero fazer isso, deixa para lá o que Deus vai achar. Isso é impiedade. A forma como nós nos conduzimos quando nós queremos determinadas coisas que desagradam a Deus. A graça do Senhor, esta graça salvadora, vai nos ensinar a fugir de toda irreverência contra Deus. A graça também vai nos ensinar a negar as paixões mundanas. As paixões mundanas são aqueles desejos do nosso coração, aqueles desejos que anseiam pelo mundo, aqueles desejos mais profundos que temos por coisas que outros têm, que outros fazem. São aquelas coisas que querem tomar o lugar das coisas espirituais. E deixe-me levar você para um texto
que vai mostrar o que essas paixões mundanas tentam fazer conosco. Vá para 1 Pedro, capítulo 2. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos nos afastar e renegar as paixões mundanas. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, as mesmas coisas aqui que paixões mundanas, que fazem, o que elas fazem? Guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorificam a Deus no dia da visitação. Mas vocês viram o que as paixões mundanas ou paixões carnais fazem contra nós? Elas estão guerreando contra a nossa alma. E qual é o objetivo dos oponentes que estão inseridos numa guerra? Destruir, aniquilar o adversário. Uma das coisas que Pedro nos ensina aqui é que, se nós deixarmos com que as paixões mundanas, carnais, estejam sempre ao nosso redor e nós não fazemos nada contra elas, elas vão chegar a um ponto que vão nos destruir e vão nos afastar de Deus. Entende isso? Flertar com desejos que não agradam a Deus, passar na frente de coisas que lhe trazem tentação, você dizer, não dá nada. Olha que dá. Se você não dizer não, você corre perigo. Esse é um dos objetivos, dos propósitos pelo qual Paulo ou Pedro nos ensina a abstermos dessas paixões. E um outro aspecto da instrução da graça do Senhor é o contrário dessa primeira. A graça nos ensina como viver de forma sensata, equilibrada, justa e piedosa. E quando nós falamos sobre vida sensata, equilibrada, piedosa, não tem como nós não olharmos para Jesus Cristo. Eu acredito que Paulo está lembrando de Jesus Cristo quando fala dessas características. Foi Jesus que viveu de maneira como está escrito aqui. Ele foi sensato, ele foi equilibrado, ele foi justo e ele foi piedoso, até o último momento da sua vida. E como é que nós conseguimos viver desta forma, seguindo o exemplo de Jesus? Se nós vivermos pela graça do Senhor, é a graça de Deus nos dizendo como devemos viver, dando o exemplo de Jesus Cristo. A graça do Senhor, ela sempre vai colocar na frente como um espelho para nós, de pessoa sincera, sensata, justa, piedosa, a imagem de Jesus. E se eu e você queremos ser assim, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a pessoa que vai nos ajudar, através do seu exemplo, a ser piedosos. Entende isso? Nós vamos conseguir amar como Jesus amou, vamos nos doar como Jesus se doou, vamos tomar decisões sensatas diante de situações adversas, assim como Jesus tomou. A graça vai nos ensinar a ser sensato, justo e piedoso, e olhar para nossa esposa e nos sacrificar por ela. A graça vai nos dar ensinamentos de como nós devemos honrar os nossos pais, você que é filho aqui. A graça vai lhe ensinar a como tratar bem o seu irmão. A graça vai lhe ajudar a, se você pecou contra alguém, a pedir perdão. A graça vai lhe ajudar a perdoar aquele que lhe ofendeu. Isso é viver de modo sensato, justo e piedoso. Concordam comigo? A graça vai lhe ajudar a fazer aquelas coisas que são mais difíceis para você. Os moços serem respeitosos com as moças. Os mais velhos vão ensinar os mais jovens, sempre voltando ao contexto da carta. Você que tem patrão vai
amar o seu patrão, mesmo que o seu patrão seja ruim para você. Você vai amar o seu pastor, mesmo quando o seu pastor lhe exortar. A graça do Senhor nos ensina a fazer isso. Paulo avança para o versículo 13, nos mostrando como devemos aprender. Qual é a nossa atitude como cristão ou como alunos da professora Graça? Como é que nós devemos nos colocar diante dela aprendendo essas coisas? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aprender a ser piedosos, aguardando a manifestação da graça futura. É interessante isso. Primeiro Paulo diz, a graça do Senhor se revelou salvando todos os homens. Mas ainda há uma graça futura que ainda vai se revelar. Enquanto aprendemos da professora Graça a renegar a nós mesmos e a viver de maneira que agrada a Deus, nós aguardamos a chegada do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo aqui, de maneira rápida, Paulo ele fala sobre o sacrifício de Jesus, nosso Salvador, e ele fala também da divindade de Jesus, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo também fala que há uma graça para ser revelada ainda. E essa graça é Jesus. A graça se revelou salvando os perdidos e ainda vai se revelar de forma futura no grande Rei para nós. É como se fôssemos alunos, por exemplo, você lembra quando você estudava? E ali, março, na minha época as aulas começavam em março, eram 3 meses de férias, dezembro, janeiro, fevereiro, em março voltávamos, mas isso há muito tempo atrás. E aí as aulas começavam em março e nós, talvez a maioria, talvez não, talvez você fosse como eu, já entrava na aula, no ano letivo, esperando uma coisa só. As férias do próximo ano. E você tentava ali de todas as forças se esforçar para passar, para não ficar em recuperação, para poder aproveitar as férias o máximo que você poderia. É como se fôssemos esses alunos de colégio. Enquanto estudamos matemática, ou estudávamos matemática, português e outras disciplinas, estávamos aguardando o final do ano, onde nós teríamos descanso de novo. Sempre olhando para o descanso. Pelo menos eu era assim. Entrava para estudar, não, vamos passar isso aqui pelejando, mas daqui em dezembro a gente vai descansar de novo. É a mesma coisa. A ilustração mostra como deve ser a nossa atitude, comportamento enquanto aprendemos a ser piedosos aqui. O descanso, e esse descanso vai ser eterno. Esse descanso, essa graça do Senhor, ainda vai ser manifestada. A esperança que nós temos, de que um dia vamos descansar. Essa luta que temos em aprender, e às vezes difícil de aprender, às vezes nós reprovamos, não é? Não é verdade? Às vezes reprovamos e às vezes temos que voltar de novo a aprender as mesmas coisas, mas terá um momento em que teremos descanso de toda essa labuta. Versículo 14, então, estamos dirigindo para o final. Paulo, ele descreve um pouco mais detalhadamente esta graça salvadora. Como é que ela se manifestou em detalhes. Ele explica acerca dessa graça e traz detalhes que todos nós sabemos, e talvez não seja necessário nós nos aprofundarmos nesse versículo aqui, que diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, o grande Deus, Ele deu a si mesmo por nós, trazendo a questão da substituição. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou em seu corpo o castigo que era nosso, a fim de nos remir de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou por suas feridas fomos sarados. Todo esse movimento salvador de Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou do alvo, no sentido de a ira do Senhor estava em nós, nos afastou dessa ira do Senhor, mas também nos purificou, nos remiu, nos lavou e nos separou para que fôssemos povo do Senhor, para que fôssemos povo desse grande Deus. Nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Não adianta você dizer, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu não sou uma pessoa ruim para os meus vizinhos, para os meus... Não é isso que vai lhe levar para o céu. Não é isso que vai lhe dar o ingresso para o céu. O que vai lhe dar ingresso para o céu é o que Jesus Cristo fez na cruz. E somente isso. O que nós aprendemos, portanto, ou então, nesse texto? Nós fomos um dia purificados e remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nesse dia em que você foi salvo, que eu fui salvo, fomos colocados diante de uma nova realidade. A realidade de que não iríamos mais para o inferno e que desfrutaríamos de um descanso eterno junto de Deus. Ok? A nossa realidade antes de Jesus, antes dessa graça salvadora ser revelada a nós, era um inferno. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Se Deus não tivesse revelado a salvação dele, nós estaríamos ainda caminhando para lá. Essa era a nossa realidade. Depois da cruz, nossa realidade mudou. Não vamos mais para o inferno, mas vamos para o descanso junto com Jesus Cristo. Mas essa realidade também nos apresentou uma responsabilidade. A responsabilidade de vivermos de acordo com a salvação que Deus nos deu. E o nosso compromisso com Deus é aprender até que Ele nos leve para junto dEle. Como viver de maneira sensata neste mundo, esperando a grandiosa manifestação do Senhor, desta graça futura. Ou seja, nós estamos aqui salvos, mas não somos passivos. Precisamos ser ativos, precisamos aprender, precisamos nos comportar como servos do Senhor que estão dispostos a dizer: Senhor, me ensine como viver de maneira que agrada ao Senhor. Diante dessas verdades, eu quero instruir você a deixar os seus pecados de lado, deixar os seus desejos mais íntimos que desagradam a Deus e pedir a você que você se esforce a ter uma vida concernente à graça que foi dada a você. Diga não para você mesmo. Diga não para aquele desejo que talvez está lá no seu coração latente e é aquele desejo que desagrada ao Senhor, e você, com todas as forças, às vezes abraça esse desejo que desagrada a Deus. Meu desejo, a minha instrução a você é que você diga não a essas coisas. Se esforce para ter uma vida concernente a essa graça. Diga não para você, diga sim para o Senhor Jesus. Diga sim para Deus. É como um exemplo que eu ouvi semana passada. Que eu li. Quando a tentação bater na porta do seu coração, quem é que vai abrir? Adão ou Jesus? Diga não para os seus desejos. Deixe que ele cresça cada vez mais e tu diminuis. Diminua, se humilhe, se quebrante, aprenda com a professora Graça o que ela tem para ensinar você e deixe que Deus aumente cada vez mais. Por onde começar? Comece dentro de casa.
amando a sua esposa, respeitando seu marido, se submetendo a ele, ensinando seus filhos no temor do Senhor. Você que é filho, obedecendo seus pais, porque isso é justo no Senhor, se alegrando no Senhor, independente das adversidades. Sendo um bom vizinho, um bom colega de trabalho, de escola, de faculdade, sendo um homem irrepreensível, sem ter, desculpe a palavra, talvez você, sem ter o rabo preso, com nada e com ninguém. Se permita ser aconselhado pelos mais velhos. Não seja arrogante, você que é jovem. Diz, não, eu não tenho nada para aprender com você, velho. Eles têm muito a ensinar a vocês. Aprenda com quem tem mais experiência que você. E então, assim como John Newton, como nós vimos no início, depois que se converteu ao Senhor, dedicou toda a sua vida para Ele. Precisamos fazer igual. Vamos amar e nos dar, ou dar o melhor que podemos dar para Jesus. Você não precisa compor hino nenhum. O que você precisa fazer é se doar. O máximo e o melhor que você pode se doar para Jesus Cristo. Porque foi o que Ele fez por você. Lembre do que Ele fez na cruz e tente, de alguma forma, honrar o que Ele fez na cruz por você. Amém? A graça do Senhor vai lhe ajudar a fazer isso. Eu não tenho força, eu não consigo, eu sou fraco. A graça do Senhor vai lhe ajudar a fazer isso. Olhe para a graça do Senhor. Não veja apenas só como um favor imerecido. Veja ela como uma professora, como o asfalto, a base que vai lhe dar sustentação para você ter uma vida que agrada o Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, porque Tu tens nos dado da Tua graça. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor ainda assim nos dá condições de termos uma vida que agrada o Senhor. Te louvamos por isso, te engrandecemos por esta maravilhosa graça. Nos ajuda enquanto estivermos aqui. Nós pedimos essas coisas em Teu nome. Amém. Pastor? Joia. Muito obrigado, pastor Leandro. Obrigado por esse tempo que a gente pôde aqui compartilhar. Queremos, antes de encerrar, passar aqui alguns pequenos avisos que a gente tem, algumas coisas que foram colocadas. Obviamente, né, já estamos marcando e preparando nos nossos calendários o próximo Ágape, né? Sempre é um bom tempo da gente ter juntos e podermos cear, né? Se você não tem ceado junto com a sua igreja, né, repense a sua posição, inclusive, né, acerca da igreja, né? Nós queremos que é básico, né, que o cristão esteja vivenciando o tempo em igreja, inclusive com a ceia